Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Manolo Quezada sobre o livro Conta Mais, Vô. Nós estamos falando da importância da leitura para crianças e para jovens, até para que eles se transformem num adulto mais equilibrado, mais consciente das suas atividades como indivíduo, como membro da família, né, como um cidadão dentro da sociedade, enfim, né, para que nós consigamos efetivamente melhorar o nosso mundo, né? Mas, Manolo, você estava falando sobre essa coisa da inteligência. As pessoas dizem, as crianças chegam agora aqui no planeta mais inteligentes, elas são mais ligadas nas coisas, elas perguntam muito, a impressão que dá, elas têm uma facilidade com a tecnologia. Isso mesmo. Né? As crianças pequenas, crianças de 2 anos, elas usam o celular como se elas conhecessem há muito, né? Exatamente. E, na verdade, elas conhecem Conhecem, mesmo, né? porque não é inteligência, na verdade, né? É o conhecimento que elas têm adquirido, as plataformas que elas treinam do lado de lá para poder encarnar aqui. Pois é, porque então, a inteligência todos temos, né? Inteligência todos temos, não tenha dúvida não. Conhecimento é diferente, você pode agregar, mas a inteligência vai caminhando. Então, o que acontece? Do lado de lá, esse pessoal pratica em outras plataformas diferentes da nossa, né? Sim. Eu gosto de falar para o pessoal, e vou repetir agora, né? Que eu sou de uma plataforma chamada Atari. Né? Então, é uma plataforma antiga, um console antigo, né? Pois é. E quando a gente fala para a meninada de Atari, eles ficam assim, ó. O que é isso? Não sabem, não é? Pois então, se você mostrar para eles, nossa, isso é primitivo. Isso é primitivo. Então, o que acontece? Eles vêm com outras plataformas, com outros domínios, e aí dá a impressão que nós estamos muito para trás. Mas, na verdade, isso é uma grande oportunidade que nós temos de acompanhá-los. Certo. De pegar todo o conhecimento que eles têm, de nos informarmos mais, de treinarmos um pouquinho com o que eles podem nos ensinar, para que quando voltarmos para a pátria espiritual, não sejamos realmente surpreendidos com coisas que nos vão deixar muito chateados. Pois é, porque eu falo, minha plataforma também é a máquina de escrever, né? E o computador eu fiquei encantadíssima com o computador, porque eu não precisava mais de líquido corretivo, de papelzinho para corrigir, de nada, né? Nossa, errou, volta. Fabuloso aquilo, né? Então, você tem que acompanhar na medida da sua possibilidade. Isso mesmo. Né? E você vê um jovem, quando vê uma máquina de escrever, ele fala assim, ele fica abismado, ele fala, nossa, é uma máquina que você vai digitando e vai imprimindo na hora. Pois é, então, é uma coisa extraordinária. É totalmente diferente, né? Mas voltando aqui para o seu livro, diga lá. Essas histórias que você conta, porque são 20 histórias. 20 histórias, sim. Muito interessantes, são verdadeiras. Elas foram criadas ou é um misto? Tem você floreou alguma história verdadeira? Como é que é isso? Todas as histórias são verídicas mesmo, todas elas aconteceram. Mas eu gosto de falar assim, baseado em fatos reais, não é? Ah, sim. Porque você pode florear um pouco, né? Isso mesmo. A história, o fato é real mesmo. Mas as conversas, aí a gente vai adaptando ao que a criança pergunta, ao nosso dia a dia, né? Mas são todas reais mesmo, são fatos acontecidos. Até para você ler com certo entusiasmo, uma certa curiosidade de saber, porque é isso mesmo, né? Você quer saber logo o desfecho como a neta. Fala logo, vô, né? Fala logo, o que eu quero saber logo, né? É assim mesmo, nós crescemos e continuamos assim, né? Isso mesmo. Esse livro, ele pode ser lido por várias idades, não é, Manolo? Por várias idades. A ideia é que todo mundo leia. Os pequenos, os adolescentes também, pais, mães, avô e avó, então, nem se fala. E também por bisavô e bisavó. Sim, que porque também hoje temos... dá para todo mundo, nós estamos vivendo mais, né? Isso, exatamente. Então é um livro que pode ser lido assim por qualquer faixa etária, sem discriminação nenhuma. E pode ler sem moderação. Pois é, outra coisa interessante que tem no livro é a associação com a doutrina espírita. Sim. Então, a cada final da história, né, a história termina e você associa com uma lição do Evangelho, né, que do Livro dos Espíritos. Isso, que é muito interessante. Sim.
para dar essa Isso. coisa de moral, né? Isso, o fechamento da história. O né? moral Porque da história, isso, né? porque senão fica tudo muito solto no ar. Fala, Isso. poxa, mas e daí? Não, daí não. Você pega aqui, você vai em determinada parte do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo e você vai ver que tudo aquilo tem a ver com o que nós vivemos no dia a dia. Essa é a grande cartada mesmo da doutrina espírita, que ela seja colocada no dia a dia. Até porque ela não dessa forma colocada, ela não é imposta, né? Não, Ela é exposta. exposta, isso mesmo. Você expõe para o jovem, para a Isso. criança, e a criança vai se habituando a esses Isso, conceitos. isso né? mesmo. Principalmente o pequeno, né? O jovem, ele já vai refletir, que também é um ponto importante. Ele vai refletir sobre aquilo que ele está lendo. Será que é isso mesmo? Isso Qual é a minha mesmo. responsabilidade nessa Isso, história, né? importante demais. Meu não pai é? fala demais ou não, né? Minha mãe é muito chata. Porque normalmente nós falamos demais, né? Exato, a mãe é muito chata. As crianças normalmente nos veem, assim, como dois, né? Um em casa, outro no centro espírita. Isso. E esse é o grande tormento que eles têm, porque eles não conseguem decidir qual eles querem ser mesmo. Sim. Então, por isso que eu falo da coerência. Não só da coerência doutrinária, mas da coerência em relação à vida. Sim. Ora, todos nós temos problemas, não é, Verdade. Isilda? Mas nós podemos tratar os problemas de maneira coerente com a doutrina que nós escolhemos, com a doutrina que nos ensina tanto. E aí nós vamos ser até bons exemplos para essa Pois garotada, viu? Nossa, eles não vão nos encarar como Não. idosos que não sabem nada. Não, não, é eles vão pensar, falar, nossa, Meu avô o é velhinho, muito bom. o velhinho até que conhece alguma coisa. A minha avó é A minha da avó, hora, não né? é verdade. Muito bom. Mas agora nós vamos dar um recadinho para o nosso ouvinte. Vamos Voltamos sim. já já a conversar. Ok. A IP, marca de detergente mais vendido do Brasil, tem um recado para você sobre a economia de água. Nunca foi tão importante economizar o nosso bem mais precioso. Fechar a torneira enquanto ensaboar a louça, usar a máquina de lavar roupas sempre na capacidade máxima, escovar os dentes com a torneira fechada e se ensaboar no banho com o chuveiro desligado, são dicas simples que provavelmente você já ouviu por aí, mas que precisam ser postas em prática no nosso dia a dia. Economizar água hoje é garantir a água do amanhã. Usando o detergente IP, que lava mais com algumas gotas de detergente, você já economiza água. Seguindo essas dicas, vai economizar mais ainda. Pense nisso. A IP fez um comercial sobre a economia de água. Vamos ver? Usando essas gotas de detergente IP, você lava muitos pratos. E economizando essas gotas, você lava muito mais. Economize água hoje e garanta a água de amanhã. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre infância, juventude, leitura com Manolo Quezada. Até já.